Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais um Papo de Mãe aqui com vocês. Muito obrigada por cada um que está aí do outro lado da tela. Muito obrigada por acompanhar a gente. Sempre o nosso agradecimento especial, né? Porque a gente tem que agradecer primeiro a vocês, é por causa de vocês que a gente está aqui, sempre vocês nos ouvindo, participando. Hoje nós temos uma convidada bem especial, daqui a pouquinho a gente vai revelar ela. Mas primeiro a gente quer falar sobre os nossos patrocinadores. Nós temos patrocinadores aí que estão chegando, as Zaias Curve, nós estamos com um look aqui, lá no Instagram, produzidas maravilosas. Eu digo assim, looks bafônicos. Lá no Instagram vocês vão poder ver o nosso look completo, né? A parte de cima e de baixo também, que tá maravilhosa. E convido vocês a seguirem ela no Instagram, conhecerem o trabalho, essa loja maravilhosa. A Mayara é uma pessoa muito querida, né? Nos assessorou, nos deu toda a ajuda de combinação. Às vezes a gente vai com uma ideia e chega lá, não fecha muito bem. Ela nos ajudou, assim, foi maravilhosa. Então, conheçam essa loja. E aqui vocês têm só um gostinho, né? Só um spoilerzinho ali. Lá no Instagram a gente vai deixar tudo completinho pra vocês. E, gente, nós temos também a Quimera Semijoia, que está aqui sempre com a gente, né? Parceirona nossa, deixando a gente mais brilhante, cada vez mais elegantes, né? Nos vestindo de semijoias maravilhosas. Hoje as semijoias são banhadas a ouro, banhadas a prata. Então, assim, é de qualidade, é muito bom mesmo os produtos. Eles têm todo um cuidado em trazer peças, tendências, né, do dia a dia. Então, que a gente possa sempre estar com esse olhar, a gente se sente mais bonita, a gente se sente, né, mais mulher, mais empoderada, mais importante com as semijoias da Quimera Semijoias. E a gente sempre fala aqui, sempre fortalece essa ideia para vocês de ser uma revendedora Quimera. Hoje a Quimera, ela tá espalhada aí por toda a nossa região e ela tá se expandindo cada vez mais. Então, às vezes, você olha assim ao seu redor e não vê nenhuma loja, não vê nenhuma representante. Às vezes você pode ser essa pessoa, você pode ser essa mulher representante da marca da Quimera Semijoias. É sempre importante lembrar que a caixa que chega para vocês é condicional, então você não vai investir nada para estar iniciando esse projeto, para estar iniciando esse novo trabalho. Então, você vai só receber aquilo que realmente for para frente, que for vendido. E a Quimera sempre dá assessoria, então ela nunca vai deixar vocês sem vender uma peça. Ela vai dar aquela assessoria de venda, de marketing, que é muito importante. Isso mesmo. Além dessas duas parceiras maravilhosas, a gente tem a 295 Jeans também. Nós fomos lá na loja, fizemos uma bagunça, provamos os looks. A Gravidinha gente, para. A Gravidinha achou uma calça jeans que serviu nela, né? Qual é a grávida que usa jeans, gente? Gente, não tem. E assim, não é o jeans especial de gestante. É jeans. É jeans, jeans, sabe? Estiloso, lindo, faz atemporal. Parte da grade, tava lá bonitinho junto com as... gente, isso mesmo. Ai, que boa, coisa boa a gente chegar e pegar e provar e dar certo, coisa mais boa, né? E lá, gente, é assim, ó, uma ampla grade, né, de variedade de tamanhos. A tabela de preço deles é fixa, então você não tem aquele incômodo de ficar, sabe, perguntando pra vendedora, peça por peça. Então, assim, as camisas são o mesmo um valor, a calça é um valor, bermuda, valor, é tabela fixa. Perfeito. Convido vocês a conhecerem também o Instagram deles. A gente tem lá no Instagram da 295 um destaque especial do pod, que a gente foi lá conhecer. O QR Code vai ficar passando na tela para vocês acessarem e conhecerem essa loja maravilhosa. E, gente, vamos apresentar para eles a nossa convidada. Eu só vou falar o nome dela e aí ela se apresenta, ela fala melhor sobre a história dela. Nós temos aqui com a gente hoje para falar sobre maternidade, sobre a história de vida dela, sobre a história, né, a jornada pastoral. Eu já estou deixando aí um spoiler. E como foi vivenciar a maternidade dentro desse contexto de ser pastora. Hoje quem está aqui com a gente é a pastora Maria Helena Lalau. Seja muito bem-vinda, pastora. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero agradecer pela confiança, né? Que eu sei da seriedade desse programa, porque muitas pessoas já comentaram, né? Então, convidar alguém para vir aqui, né, é algo sério também. Então, eu fazer parte do quadro desse programa é um prazer para mim. Muito obrigada. Eu sou a pastora Helena Lalau, casada com o pastor Toninho Lalau. Nós temos um filho de 24 anos, o Natan, e esposa, mãe e pastora, né? Essa tem sido minha jornada até aqui. Há quantos anos já sendo pastora? Nós somos pastores há 33 anos de casados,
Não, pastores, 29 anos. Nossa, mais do que a gente tem de idade como experiência de pastora. Que honra, que privilégio de ter aqui, e a gente vai conhecer um pouco mais da tua história. É um prazer estar aqui. Pastora, olha, eu vou te chamar de pastora, né? A gente vai chamar. Fique à vontade, tá? Esse desejo de ser mãe, de, né, às vezes a gente costuma falar assim, algumas mulheres, algumas meninas têm esse sonho desde adolescentes, desde a infância, se imagina, tem aquela brincadeira com a boneca e tudo mais. Eu sempre fui essa adolescente que queria muito ser mãe. Contigo foi a mesma coisa ou foi construindo ao longo da vida? Como é que foi essa vontade de ser mãe? A maternidade na minha vida foi algo que foi sendo construído ao longo do tempo, porque na minha geração, como é que era? A moça casava e ter filho fazia parte do casamento. Então, não ficava sonhando, eu vou casar, aí quando eu casar eu vou ter um filho. Não, pensava-se em casar. E o filho, assim como tudo no casamento, fazia parte, assim era o filho. Então, eu não casei assim pensando, sonhando, um dia eu quero ter um filho, um dia eu quero ter uma menina, um menino. Não tinha isso dentro de mim. Mas, ao mesmo tempo, era como se eu soubesse que ia ter, entendeu? Mas não ficava sonhando, imaginando. Então, quando eu gerei pela primeira vez, também não foi aquele susto, nem aquele, que bom, estou grávida. Foi assim, né? Que eu ouço mães dizendo que sonharam, que imaginaram, que prepararam, né? E que quando veio a notícia de que estava grávida, meu Deus, foi aquela alegria. Confesso para você que isso não foi assim para mim. Foi algo assim natural. Estou grávida, que bom, estou grávida, né? E aconteceu. Sim, meio que um processo natural. Assim. Processo natural, do dia a dia, que você está vivendo e acontece. Sim. Foi dessa forma. Você falou que seu filho hoje tem 24 anos. 24 e vocês anos. têm 33 de casados, né? Por aí, mais ou menos. Quase 10 anos, né? Conta um pouquinho dessa trajetória de 10 anos, né? Como... Na verdade, o Natan, ele é a nossa terceira geração, nosso terceiro filho de gestação, né? Nós tivemos uma filha, Letícia. A gente teve a Letícia quando ela estava para nascer, de 9 meses já de gestação. Na semana que ela estava para nascer, eu passei mal, começou umas manchas nas mãos e tal, e eu fui para o hospital. E chegando lá, eu tive a notícia de que ela estava morta no ventre, né? A Letícia havia falecido. E eu fui com uma bolsa, com tudo pronto já, né? E aí os médicos verificaram, então, que a Letícia não tinha mais vida. Então, fui para casa sem Letícia. E foi um período bem difícil, porque não foi só a perda da Letícia. Eu também passei um momento difícil de saúde, porque naquele processo ali de retirada dela, fizeram cesárea e tal, eles deixaram algo dentro de mim que aí teve infecção. Meu Deus. Eu fui para a UTI, precisei de sangue, fiquei 5 dias na UTI. Eu fiquei com o rosto praticamente todo cheio de feridas por causa da febre. Então, foi um momento bem difícil para mim. Depois de 15 dias, então, é que eu fui para casa. E aí eu fiquei, puxa vida, primeiro filho, né? Ainda com aquele pensamento de que, vou ter mais filho. Só que aí você fica com aquele receio, né? Vou ter mais filhos, mas como vai ser? Porque daí você pensava, vai perder o filho de novo, vai ser um risco de vida. Então, a primeira gestação nossa, né? Que hoje a gente fala, não é da mulher, nossa, né? Isso. Porque a gente entende que o marido também está grávido. Isso é maravilhoso, né? Porque antigamente não, a mulher que engravidava e ela que se vira e pronto, né? E hoje não, hoje é tão lindo ver que o marido também está grávido, a casa, o lar está grávido. E aí, então aconteceu essa perda que foi muito dolorida, né? Quase perdi a minha vida também. E essa foi a minha primeira experiência de gestação. E da gravidez da Letícia ali, foi tudo tranquilo a gestação com ela, né? Desde o início, porque tu falasse foi 9 meses, foi para ganhar, né? Tinha alguma intercorrência ou não? Ou não, teve não, alguma... Não tinha normal? nada. Todo mês ia na médica, né? Para fazer ultrassom. E fazia tudo direitinho, normal.
nunca teve nada. Estava marcado para o dia, a doutora falou, ela vai nascer, o prazo dela é entre 10 e 15 de outubro, né? Isso acontecia no dia 12 de outubro. Então, nos dias mesmo para nascer. Depois da Letícia, teve mais uma gestação Aí ou foi tive- o Natan já direto? Não, teve mais uma gestação. Aí eu perdi, que seria o Tiago, né? Era um menino que se chamaria Tiago. Era uma gestação de 5 meses. E aí eu fui na médica para fazer o ultrassom, que estava marcado. Aí, então, ao chegar lá, ela disse para mim, olha, eu vou te dar uma receita e você vai lá no Hospital São João Batista, na época. E eu vou te encaminhar para lá e já vou avisar os médicos para te receberem. Eu não entendi por quê. Eu perguntei para ela, disse, não, você vai lá que eles já estão te esperando. Só que antes de eu ter o Tiago, eu descobri que eu tinha toxoplasmose. E, assim, eu estou respondendo a pergunta de vocês, mas tem algumas coisas aí no meio que são muito relevantes para mim como pastora. Porque antes de eu ter o Natan, eu não sonhava, assim, aquele sonho de ter filho. E antes, depois que eu perdi o Tiago, eu estava passando em frente a uma casa e um senhor me chamou. E ele disse para mim, o senhor está mandando te dizer que você vai ter um filho. E ele vai ser um varão. E ali eu entendi, né, que seria um menino. E eu estava vindo da médica com os medicamentos. Porque quando eu perdi o Tiago, né, eu fui para o São José, fizeram a curetagem, que eles chamam. Depois de 2 dias eu fui para casa. E ao retornar para a médica, ela fez alguns exames e aí descobriu que eu tinha toxoplasmose. E aí ela me deu o tratamento para toxoplasmose. E eu comecei a fazer esse tratamento, não resolvia. Depois de algum tempo, ela disse, não, vamos mudar esse tratamento, vou te dar outro medicamento. E eu estava indo para casa. E eu estava indo de ônibus, né? Então foi onde eu passei na frente, desci do ônibus, passei na frente da casa desse homem. E aí cheguei em casa e falei para o Toninho, Toninho, você não acredita, eu encontrei um senhor e ele falou para mim que nós vamos ter um filho e vai ser varão. E ele disse para eu não continuar com o tratamento, para eu jogar fora, porque eu estava curada. Foi o que ele me disse. E aí eu falei para o Toninho, Toninho, eu não... Deus deixou os médicos também, olha a minha fé, né? Então, por que não tomar o medicamento? De repente, o senhor queira me curar dessa forma, tomando a medicação. Ele olhou para mim e disse, olha, a fé é individual, assim como a salvação. Eu creio que você está curada, mas é necessário que você creia também. Então, quando ele disse isso, eu peguei a medicação e joguei tudo no lixo. E aí tem aquela medicação que eles dão que é... Como é que é? Fórmula grátis, é isso? Amostra grátis. Amostra grátis, essa palavra é certa. Amostra grátis. Aí depois de 30 dias, eram 30 dias, eu voltei para a médica, na época a doutora Sarita. Aí ela disse para mim, eu contei para ela, né, da situação, aí fui com os exames já pronto para saber o resultado do tratamento. Ela olhou e disse para mim, mas não, nós acertamos. A medicação fez efeito, não tem nada no teu organismo. Só tem a marca. Aí ela disse para mim que a toxoplasmose no meu organismo estava igual a catapora. É como se fosse uma cicatriz, mas ela tinha desaparecido, não tinha índice nenhum da doença. E aí ela disse, parabéns, você fez certinho o tratamento. Eu falei para ela, doutora, eu não tomei nada. Eu joguei tudo fora, porque eu recebi uma palavra de Deus de que eu seria curada e o Senhor ia me dar um filho, e esse filho seria um varão. Então, nós decidimos em casa que a gente não ia fazer o tratamento e nos apossamos daquilo que Deus falou. Aí ela disse, tudo bem, você crê assim, mas você poderia ter trazido de volta a amostra grátis. Preocupação dela. Mas já ficou um testemunho para essa médica também, né, ficou. pastora? Não desperdiçou a oportunidade de mostrar a grandeza de Deus ali. A gente não pode desperdiçar, né? Porque
Eu costumo dizer, se fosse para a gente estar aqui nesse mundo ainda só para viver o natural e não passar aquilo que Deus faz na nossa vida, então a gente já teria ido, né? Porque nós não somos deste mundo. Então, é crer em Jesus, convidar Ele para morar dentro da gente e subir para o céu. Se a gente está aqui, tem propósito, tem plano. Então, eu não preciso buscar coisas de fora, né? Se eu tenho Jesus para apresentar Ele, eu tenho que falar daquilo que eu vivo, daquilo que Deus faz na minha vida, né? Porque a gente já sabe, né? Se eu fui curada, é para curar, né? Então, não perdi a oportunidade. Eu disse para ela, doutora, não fiz. Poderia ter dito, né? Sim. Talvez outro, não, tomei a medicação, que bom, fui curada. Mascarar aquilo ali, né? E pronto, mas não. E aí, depois de 3 meses, então, eu engravidei do Natan, que é o nosso filho hoje de 24 anos. Eu queria fazer uma pergunta um pouco delicada, sensível. Pastor, enquanto estava aqui falando, me ocorreu. Nós tivemos alguns episódios com a Liana sobre perda gestacional. E nós viemos falando sobre perdas lá no iniciozinho, né? Logo que descobre, ali algumas semanas. E as tuas 2 perdas gestacionais já foram mais avançadas, né? Uma com 9 meses e uma com 5. A gente não ouviu ainda, assim, né, esse relato, porque quando a gente perde lá no comecinho, é claro que ficam para trás todos os sonhos, toda aquela esperança do filho. Mas às vezes ainda não deu nem tempo de desenvolver um enxoval para aquele bebê. Escolher o nome, né? A pastora já estava com os 2 nomes escolhidos, já sabia o sexo, já tinha o enxoval, como tu falou, foi para o hospital já com a bolsa pronta. E aí, como é que foi assim esse retorno para casa? Porque aí volta para casa com o colo vazio, né? Com todas as coisas que seriam daquele bebê, mas o colo tá vazio. E eu queria saber, assim, se você sentir a vontade de contar pra gente o que passou, quais foram os sentimentos, qual foi esse processo da volta para casa? Olha, a volta para casa, para mim, foi o que mais me doía, assim, é que eu ficava tentando imaginar como é que era o rostinho dela. Aí eu perguntava pro Toninho, né, com quem que ela era parecida. Queria que ele me relatasse certinho como é que era o narizinho, como é que era a boquinha. Você não viu ela? Não, porque eu fui para UTI, né? Passou mal? Eu passei mal, fui para UTI, então eu não conhecia a minha filha, né? Então eu fiquei naquela imaginação. Então por muito tempo eu ficava pensando como que ela era, né? E até hoje eu penso como que a Letícia seria, né? E aí tá na glória, né? Tá com o Senhor. Então para mim não vou dizer que senti falta, porque não cheguei a nem pegar no colo, então não foi uma falta. Porque tem mãe, eu ouço mãe dizendo que sente falta, porque sentia no ventre, que as batidinhas do coração, mexia e tal. Não. A falta que eu sentia era o desejo de conhecer como que a Letícia era. E aí chegar em casa, olhar para o bercinho, né, ter que desfazer tudo aquilo. Eu lembro que eu chorava muito, né? E que eu demorei para me desfazer, porque aí diziam para mim assim, não, você doa, entrega. Não, demorei, mas ao mesmo tempo eu tinha comigo assim, ó, que quando eu tivesse um outro filho, Deus ia me dar condições de ter tudo de novo, né? Que o Senhor não ia deixar faltar nada. Mas ao mesmo tempo aquele sentimento, mas isso aqui é da Letícia, era dela, não posso, né? Então, era um misto de sentimento, de crer, né? de fé, crer que Deus ia me dar condições de ter tudo de novo para outra gestação, mas, ao mesmo tempo, me desvencilhar daquilo que era da Letícia. Então, eu demorei um pouco para acontecer isso, sabe? Mas acho que a dor maior, que eu me lembro, a dor maior que eu tive foi essa, de saber que ela estava pronta. 9 meses, gente. Sim, imagina. E eu não conhecia, né? Até hoje fico pensando, né? Não dói, mas eu fico imaginando como que ela seria, né? Como seria hoje, né? São tantas coisas que passam. Porque daí quando você perde na gestação lá novinha, claro, de repente está com todo o corpo formado, mas não tem o rosto pronto. Eu penso assim, né? E a Letícia, a gente estava pronta para nascer, né? Aquele dia foi lá para nascer, né?
Aí, isso é o que eu mais sentia, de não conhecê-lo. E esse processo todo que a pastora passou em relação às duas perdas, você já era cristã, né? Sim. Então, você acha que tem essa diferença? Como que já imaginou se não tivesse essa relação com Deus, não tivesse essa, né, A fé como fé, estrutura. isso porque faz a diferença, né? Eu creio que faz toda a diferença, porque quando você tem perdas na tua vida e você entende que Deus está no controle de tudo, sabe? Essas perdas você passa a compreender que não é para te causar dor, não é para te causar, como é que eu vou, a palavra que eu vou colocar? Não é para tirar algo de você, para te machucar, te ferir. Então, se eu entreguei a minha vida para Jesus e Ele gerou isso dentro de mim, porque o meu ventre é um ventre de bênção. Deus não ia me dar um ventre para gerar algo ruim, algo difícil, algo me dar um ventre quando Deus me criou, que esse ventre aqui fosse para gerar algo que para trazer prejuízo para mim, trazer dor para mim. Eu creio que quando Deus me gerou, Ele me deu um ventre abençoado. E esse ventre abençoado vai gerar vidas, vida abençoada. E aí eu perdi, é porque Ele tem um propósito nisso, né? Hoje, quando eu falo da perda das minhas gestações, nem digo gestações, dos meus filhos, e quando eu falo também, né, que eu vou ministrar para mulheres, falo do meu casamento, como foi, né, porque o Toninho foi um viciado por 7 anos, orei por ele, pela conversão dele e tal. Eu digo que eu não falo porque eu li um livro, porque eu ouvi uma história. Eu falo daquilo que eu vivi. E se alguém dissesse, uma vez eu estava testemunhando da minha gestação, do Natan, porque foi, apesar, né, não sei se é essa palavra que se usa, falo, pela primeira vez estou falando assim, sabe, em podcast, mas quando eu fui falar do Natan, num testemunho, num café de mulheres, uma mulher levantou e disse para mim, tá? Quem disse que não foi a medicação que você tomou que te curou e trouxe teu filho, né? E aí eu falei para ela que tudo bem que a medicação pode ter ajudado, mas quem pode dar vida é só o Senhor. A Bíblia diz que Deus dá, Deus tira. Então, eu falo hoje não com dor da perda dos meus filhos, porque eu creio que Deus me preparou. E hoje eu posso falar com autoridade, sabe? De que Deus pode curar o nosso coração. Eu posso falar com autoridade que Deus pode respaldar as nossas orações. Deus, ele pode trazer de volta aquilo que um dia foi perdido. Eu tive só mais um filho, perdi 2, né? Mas eu não sei quais eram os planos de Deus. Eu penso que talvez Deus até trouxe um livramento. Como seria? Porque a Letícia, por exemplo, ela tinha a cabecinha grande. E pelos exames, os médicos disseram que talvez ela fosse sobreviver até 14 anos. Talvez Deus olhou e disse, não, eles não vão ter condições de cuidar dela até 14 anos, depois que com 14 anos perder, né? Porque Deus conhece nosso futuro. Nossa estrutura. Nossa estrutura. Eu creio assim, que Deus está lá no teu futuro, entendeu? Isso, Deus estava lá no meu passado, está aqui no meu presente, e Ele vai estar lá no meu futuro comigo. Ele sabe o que eu vou ter lá. Então, Ele me conhecendo, Ele disse, não, eu vou fazer isso aqui dessa forma. E levou a Letícia com 1 ano e não com 14 anos. Então, assim, entender que Deus faz parte do processo, seja com dor ou sem dor, isso faz toda a diferença. Porque aí você levanta a cabeça e segue, né? Uhum. Muito bem. Verdade. E durante a gestação do Natan, a pastora tinha medo de Tinha perder de medo. novo? Tinha medo. Eu ouço, às vezes, muitas pessoas falando assim, você tem Jesus, não tem que ter medo. Tem Jesus, você não pode passar por isso. Eu ministrei na sexta-feira agora para um grupo de mulheres, eu estava dizendo para elas que a gente fica irada também. A gente, às vezes, fica com raiva. Às vezes, a gente tem vontade de, né?
A diferença é que a palavra diz pequeis, mas não ireis, né? Aliás, perdão, ireis, mas não pequeis, ao contrário. Então, a gente, como ser humano, na nossa humanidade, a gente passa por essas controvérsias, coisas difíceis. Então, eu penso que ter medo faz parte da nossa humanidade. E aí eu penso que Deus criou todas as coisas. Deus criou o medo também. Mas Ele nos ensina a vencer o medo. Eu penso que o que a gente tem que fazer é, quando o medo chegar, a gente ter ousadia em Deus para não permitir que o medo tome conta da gente e que o medo venha tirar de nós aquilo que Deus já nos deu, as promessas que Ele já revelou. Então, eu tinha medo, sim. Às vezes eu olhava e eu pensava assim, meu Deus, e se o Natan nasce deficiente? Porque Letícia tinha cabeça grande. Tiago, eles falaram que não sabiam definir exatamente, mas tinha problema, né? Então, eu tinha medo de que o Natan nascesse deficiente. Ao mesmo tempo que vinha aquele medo, quando ia fazer ultrassom, respirava fundo e eu dizia, Senhor, tudo bem, eu não quero. Eu te peço que ele seja saudável, que ele não tenha nada de errado, né? Mas se acontecer, que o Senhor me dê a capacidade, instrução, sabedoria de como cuidar dele, né? Me dê estrutura para criar o Natan como o Senhor quer que seja. Então, ao mesmo tempo que eu tinha medo, eu fazia com que a minha fé fosse maior que esse medo. E eu orava, né? Porque eu me lembrava muito de Jó. Né? A palavra de Deus diz que Jó, ele passou tudo que ele passou porque ele tinha medo. Então, eu pensava assim, meu Deus, Jó passou por tudo aquilo porque ele tinha medo, eu não posso ter medo. Senhor, tira esse medo de mim. Em nome de Jesus, eu não tenho medo. Eu ia para a palavra, ia para a oração, tira esse medo. E a gente sabe, né, que quando nós vamos para a presença de Deus, não saímos com o problema resolvido, mas saímos de lá com a paz, né? E aí eu saía daquele lugar da presença de Deus sem o medo. E seguia, não, eu tenho que viver a minha gestação, o Natan está chegando, ele é uma bênção. E começava a declarar, colocava a mão na barriga, Natan, você é uma bênção. Natan, você é um menino segundo o coração de Deus, você é do Senhor. E eu falava tanto que ele era um menino segundo o coração de Deus quando ele nasceu e foi crescendo. Eu sempre impondo as mãos sobre ele e orando, você é um menino segundo o coração de Deus. Um dia ele pequenininho olhou para mim e disse, mãe, eu não sou um segundo o coração de Deus, eu sou primeiro o coração de Deus. Oh, meu Deus, meu segundo. Porque ele não queria ser o segundo, ele queria ser o primeiro, de tanto, sabe, que eu orava por ele. Então, o último exame que eu fiz foi o morfológico, que chama, né? E aí o médico disse, só não dá para saber se vai ser surdo ou vai falar. O restante, o Natan é perfeito. E ali, então, eu descansei, mas ao mesmo tempo disse, Senhor, o Natan vai falar. Senhor, o Natan vai ouvir. O médico gerou outro medo que ela nem estava pensando. E eu creio no poder das palavras, né? Com certeza. Então, eu declarava que o Natan ia ser perfeito, que o Natan ia ter muita saúde. E pensa o Natan, agitado, o Natan, aquele que corria, aquele que pulava, aquele que... O Natan nunca brincou com carrinho, porque o Natan só queria subir em árvore, o Natan queria correr. E uma vez eu falei na escola, né? Meu Deus, meu filho não para de correr. Porque eu trabalhava na mesma escola que ele estudava, né? Sim. Então, era uma agitação, me chamavam, porque o Natan era arteiro, o Natan subia a escada correndo, não sei o quê. Um dia o Senhor falou comigo, ele disse, para mostrar o poder, tudo que você orou, que aquele medo que podia trazer o Natan deficiente, que não podia não andar, não podia não isso, não aquilo, mostrou para mim que foi tudo ao contrário, sabe? Saudável, que queria correr, que queria pular. Então, Deus, ele respaldou tudo que eu perdi, né? Ele trouxe um respaldo de vida no Natan, mostrando para mim que ele estava no controle de tudo. Ele está, né? Até hoje no controle de tudo. Amém. Quando o Natan nasceu, vocês já eram pastores, né? Já éramos pastores. E eu fico imaginando, assim, porque sempre tem aquela coisa de filho de pastor. Filho de pastor, filho de pastor. Hoje ele já pode falar por ele mesmo, né? Uhum. Mas vamos ouvir a visão da pastora, assim. Tá. Como é que foi conciliar serem pastores, cuidar de um rebanho de uma igreja e com a maternidade?
Olha, talvez alguém que vai me ouvir vai dizer, porque não é com você, ou é... Mas eu vou falar de mim. Hoje eu vejo muitas mães assim, ó, muito mimimi, sabe? Eu penso que ter filho é algo tão lindo que vai te dar alegria, saúde, disposição e que não vai te impedir de nada. Hoje qualquer coisinha parece uma doença. Eu vejo mães assim, o filho nasceu, leva 6 meses para ir na igreja, porque não pode estar com barulho, porque não pode estar no meio das pessoas, porque não pode... Não sei, isso para mim não cabe, né? Então, 6 meses dura 1 ano, porque daí vai se acostumando, vai se acomodando, E né? ficando com cada vez mais medo. E né? a criança vai crescendo e vai tendo outras dificuldades, né? O Natan nasceu, eu fiquei em casa o tempo de eu recuperar da cirurgia, que eu fiz cesárea, né? Por causa de todo o passado que eu tive, o médico não quis arriscar, né? E disse, nós vamos tirar o Natal uma semana antes, até pela tua saúde. Então, assim que eu recuperei da cesárea, eu já fui para a igreja. Eu sentava lá atrás, né, por causa do barulho, muito. É só a gente saber como fazer as coisas. Aí ele foi crescendo mais, eu levava um colchãozinho, eu sentava na ponta e botava o colchãozinho no chão, o Natan deitava, ele dormia o culto inteirinho, né? E aí com aquele barulho todo ele dormia. Quando chegava em casa ele acordava. Conheço. Conheço. E depois assim, o Natan ia para o colo de um, para o colo de outro. Eu nunca deixei de fazer nada no ministério por causa do Natan. O Natan, ele sempre fez parte da nossa vida, do ministério. Ele cresceu na igreja. O Natan só parou de estar junto com a igreja, com a gente na igreja, quando ele saiu de casa com 14 anos, né? E a minha experiência mais difícil, para falar para vocês mesmo, de filho, de mãe, foi quando ele saiu de casa com 14 anos. Ele ficou quase 7 anos fora. Aí esse foi um processo muito difícil para mim. As perdas eu sofri, mas superei logo, né? Tive algumas dificuldades, mas sempre ali Deus me dando graça, eu seguindo. Mas quando o Natan saiu, aí eu fui uma mãe que quase que fiquei depressiva. Eu passei 3 meses sem dormir, sabe? Chorando, chorando. Mas foi um crescimento muito grande, porque Deus falou comigo. Uma certa manhã eu chorava porque eu fiz o quarto do Natan, meu quarto de oração. Eu olhava tudo vazio, não mexia em nada. E ali um dia eu disse, Senhor, tu me deu um filho só. E o Senhor levou, né? Porque ele foi jogar basquete fora nos Estados Unidos e estudar lá. Então, eu tinha aquelas 2 perdas. Depois o Senhor me deu só o Natan. E agora o Natan sai. 14 anos é muito novinho, né? É muito novo. Era aquele momento assim onde estava começando a liberar ele, tipo, Natan, vai lá pagar tal coisa para mim. Mas volta logo. Ficava aqui vigiando. Né? E de repente sair para outro país. Perdão. Foi com 17 anos. 14 anos foi uma outra experiência que daí eu misturei. Sim. Desde 14 ali. Com 17 anos ele foi. E aí falavam para mim, agora que ele está ficando homem, e aí é verdade, agora que ele está ficando homem, ele sai de casa, né? Porque você fica sonhando, ele sai da adolescência e agora vai se tornar um moço, um jovem, e aí o Natan vai embora. Ele foi o momento mais difícil como mãe para mim. Se você perguntasse, pastor, teve algum momento até hoje, como mãe, o momento mais difícil na sua vida? Não foi as perdas lá, mas foi a saída do Natan. Eu acredito que a convivência, né? 17 anos, de repente ficar sem ele. Aquela dor do ninho vazio, porque se fosse, eu imagino assim, quando é um processo de começa a namorar, daí fica noivo e casa, tem uma preparação, tempo, né, tem um tempo de preparação. Agora ele vai sair de casa porque ele vai casar, né? Mas ali era uma outra situação, né? E aí não estava perto também, foi para muito longe. E ele nunca saiu de casa, então assim, se fosse perto, pega um ônibus, pega o carro, seja 10 horas de viagem de carro, mas não, como é que vai lá para o outro lado do mundo, né? Então, teve um dia que eu falei firme com o Senhor, disse, eu não aguento mais. E aí eu perguntei, Senhor, como que ele vai fazer agora lá sozinho? Aqui,
ele tinha uma mãe, eu cuidava dele. Aí foi muito forte que o Senhor falou comigo. Ele disse, eu cuidava dele aqui, eu vou continuar cuidando dele lá. E você acha que quando ele estava aqui, era você que cuidava? Quem cuidava dele era eu, não era você. O que você passava para ele é o que eu te dava, filho. E aí eu comecei a entender mais que a gente não é nada sem Deus, né? Que toda a capacidade que eu preciso para ser mãe vem de Deus. Eu posso estudar, eu posso buscar, eu posso aprender, eu posso ter conhecimento, mas Deus é quem conhece o coração dele e que sabe o que ele precisa. Vem de Deus aquela capacidade para poder ser mãe. E aí o Senhor me lembrou de uma palavra, que eu não lembro o versículo onde está escrito, mas tem um versículo que diz assim, eu sou Deus de perto, Deus de longe. Eu cuidava dele aqui, eu vou cuidar dele lá. Descansa o teu coração. E quando essa palavra veio, foi assim como caiu, sabe? Quando cai no coração, que você se dá conta. A partir daquela noite, naquela noite mesmo, eu dormi. E nunca mais eu deixei de dormir, porque o Natan estava longe. E aí eu entendi que o Natan, né? Porque quando ele foi embora por um momento, assim, na minha humanidade, o Natan... E agora, quem cuida? Ai, meu Deus do céu, e o Senhor me trouxe a lembrança que o Natan é dele. É herança do Senhor. Então, Deus me chamou para cuidar de uma vida. Na verdade, assim, eu vejo hoje o Natan, ele é do Senhor, ele me chamou para cuidar do Natan. E Deus ministrou muito comigo sobre Ana, né? Porque eu aprendi que uma geração que Deus ouve é porque teve antes uma geração que entregou. Então, Ana entregou Samuel para Deus. E quando Samuel estava servindo na casa de Eli, Deus chamou por Samuel. Então, primeiro, para Deus chamar Samuel, para Samuel ouvir Deus, primeiro teve uma mãe que entregou. Né? E isso é muito forte, porque isso nos chama a nós, mães, a responsabilidade de entender que você está gerando filho para o Senhor. Então, você tem que entregar ele para o Senhor. Que o teu ventre é só uma casinha, um lugar onde Deus preparou para gerar uma vida que ele tem propósitos. E aí, se você entender isso, eu vou cuidar de uma herança, como diz a Bíblia, né? Nossos filhos são herança do Senhor. Então, eu vou cuidar de uma herança que é do Senhor. Imagina agora chegar aqui alguém dizer, deixar uma herança para você de tantos milhões. Você não vai cuidar? Tem que cuidar. Então, assim, a herança é do Senhor e Deus vai cobrar isso da gente, né? Não como alguém que cobra, mas ele vai perguntar, né? Cadê? Então, e às vezes, sabe, a gente fica preocupado e é natural na nossa humanidade, mas quando o Natan foi, eu entendi uma coisa também que eu pensava, aqui ele estava na igreja com a gente. Foi a última pergunta que você fez. Como é que era como pastores, ele ali com vocês, crescendo com vocês? Então, quando ele foi para lá, foi um momento onde o Natan não estava mais com a gente. Natan agora ia viver um mundo lá fora misturado de outras pessoas. Ia conviver com pessoas que não tinham Jesus, não tinham a mesma fé que ele, longe de nós. E aí, essa palavra de 1 Samuel, que fala de Ana e Samuel, foi muito forte, porque Samuel estava na casa de Eli. Os filhos de Eli faziam tudo que era de errado. Eli estava vivendo, que era o sacerdote, estava vivendo no momento onde ele apoiava os filhos. Ele estava também longe de Deus. E Samuel estava dentro daquela casa, onde ele via um sacerdote que não ouvia mais a Deus, via filhos de sacerdotes que só faziam coisa errada, e ele estava ali crescendo no meio daquela gente que fazia coisa errada. No entanto, Samuel, ele foi um dos primeiros profetas daqueles dias, né? Que Deus levantou. E aí, num determinado momento, o que acontece? Vem Deus e chama por Samuel. E Samuel, no começo, não entende por quê. Foram 4 vezes, né? Eu creio que Deus chamou por Samuel. Até que na 4ª vez ele foi falar com Eli, ele manda ele responder para Deus. Então, assim,
eu vejo a importância de uma mãe entregar o filho para Deus. Porque quando ela entrega para Deus, entende que ele é de Deus, não importa onde ele está. Deus vai guardar ele, Deus vai chamar ele, entendeu? E isso me fortaleceu muito, porque o Natan estava lá nos Estados Unidos, não estava mais na igreja com a gente, né? Mas aquilo que foi plantado, semeado no coração dele enquanto estava conosco, foi guardado. E lá, ele, no meio daquela geração, daquelas pessoas, eu trazia para a palavra, ele está junto com Eli, um sacerdote corrupto, está junto com os filhos de um sacerdote corrupto, no meio de uma geração corrupta, mas ele tem a palavra dentro dele. E na hora certa, Deus vai chamar ele, sabe? Então, isso também fortalecia muito a minha confiança de que o Natan ia ficar na presença de Deus. E quando ele voltou para casa agora, a gente entendeu que foi Deus que trouxe ele para casa. E aí ele está conosco. Em agosto vai fazer 2 anos. Noivou agora, né? E está se preparando para casar. E aí aquele processo de mãe que não está deixando um filho ir, mas que está trazendo uma filha. E eu confesso para vocês que Deus ele está redimindo a minha vida. Porque a Ana Gabriela é como se Deus estivesse trazendo a Letícia para mim, sabe? Porque eu estou ganhando uma filha. E desde quando eu vi a Ana Gabriela, eu amei ela. Então, assim, eu vejo Deus dizendo, sabe, filha, falando comigo, aquela que você perdeu, eu estou te trazendo de volta. Então, eu não estou perdendo o Natan, mas eu estou ganhando uma filha. E isso, para mim, meu Deus, é um presente de Deus. Que lindo Que ver bênção, uma sogra assim, né? Que tem a sensibilidade, né? Isso, de ouvir Deus, de entender o que Deus quis trazer, né? Para a vida de vocês, através da Nora. Isso é uma bênção, porque a gente tem muitos relatos aqui, né? De mães e tal, mas nunca nesse ponto de o filho sair de casa. Agora vai ter uma segunda experiência, né? Que com certeza vai ser totalmente diferente da primeira. Porque Sim. o coração da pastora já foi trabalhado ali, né? E a visão, e a visão agora, como tu falou, né, pastora, não é de perda. Isso é tão importante, né? De muitas mães que a gente, como estava falando, não tivemos tantos relatos de mães que os filhos estão para casar ou já estão adultos, sempre menores. Mas a pastora não está perdendo o seu filho, né? E está liberando de coração. Ele precisa constituir essa nova família, né? Essa casa. Eu creio que Deus trouxe ele para cá para isso, para dar continuidade à família, né? Sim. Que bom que essa visão é uma visão bíblica, né? Uma visão real, verdadeira do que está acontecendo ali. A geração tem que continuar, né? Porque a gente vê hoje muitos jovens que não querem casar, outros que não querem ter filhos, né? Tem medo de ter filhos. E o que vocês fazem aqui, né? De falar sobre gestação, mães e filhos é muito importante, porque a gente está vendo uma geração que não quer mais gerar filhos, né? Eu fui uma jovem que não sonhei em ter filhos, mas eu entendia que isso fazia parte da vida da mulher, que a mulher nasceu para casar, para ter filhos, né? E hoje a gente não vê isso. As mulheres, muitas jovens, elas querem casar, elas vão casar para ser feliz. A preocupação com a estética, né? O que vai acontecer com o meu corpo? E aí eu não vou dormir mais, e aí eu quero sair, daí tem que estar levando filho. Gente, é uma bênção ter filho. E a gente fala de jovens dentro da igreja, né? Isso. Sim, o que eu estou falando, porque eu vivo isso dentro da igreja, né? Então, ter filhos é bênção, e às vezes a preocupação, porque eu vou ter que ter isso primeiro. Claro, não estou aqui induzindo as pessoas a dizer assim, ó, case de qualquer jeito, não se prepare, não é isso. Mas eu vou dizer para vocês, filho, ele vem para somar. Quando você pensa que agora você vai gastar muito, vai deixar de usufruir, de ter, de conquistar, porque daí tem um filho para gastar, pelo contrário. Sabe, não é o que a Bíblia diz. Pelo contrário, o filho você vai ainda ter muito mais, porque é uma geração que está vindo para ser ainda mais do que você foi, melhor do que você foi.
Porque é isso que Deus vai fazer. Deus vai fazer na vida de uma mãe, de um pai, muito mais do que teve na vida de vocês, né? E até, só que é difícil a geração de hoje entender, mas é o que a Bíblia diz, é para somar, para crescer, né? Certeza. E a gente escolhe caminhar e ouvir o que a palavra diz, né? Porque essas informações de que filho dá muito trabalho, filho dá muito gasto, filho é ruim, filho tira a liberdade, são vozes do mundo, né? Não é o que a palavra diz. A palavra diz que as bênçãos enriquecem e não acrescentam dores. Em todos os sentidos, essa riqueza, né? Tanto de disposição, tanto de força, e vai caminhando em fé e o Senhor vai acrescentando, né? Acho que é muito individualismo, né? Quando pensa assim, vai vir para tirar aquilo que é tão bom hoje, está pensando muito em si próprio, né? No seu eu. Então, é muito egoísmo. É tirar de mim o meu conforto. Mas não, ele vai somar, né? Dentro da tua casa. Imagina uma criança dentro da tua casa. Esse é o Natan, ele foi uma criança que eu me lembro, eu passei assim, quando a gente chegava do culto, às vezes ele não dormia, mas não é porque ele ficava apavorando, ficava gritando, que tem criança que chora, que é normal, às vezes passa a noite. O Natan teve 2 noites de cólica, que ficou gritando. Ele não dormia porque ele ficava ali, ele queria mamar, daqui a pouco dava um despertar, e aí acordava, e ele olhava o que era, dava mais uma choradinha era 10 minutinhos cochilando, acordava de novo, sabe? De não ter aquela noite inteira dormindo. Mas o Natan dizia assim, não bota o Natan dormir no meio de vocês dois, porque é muito perigoso. Gente, eu era tão descansada com o Natan, que eu botava ele para mamar, e eu apagava. Várias vezes acordei o Natan lá no meio, deu conta do Natan, puxar o Natan para cima, que já estava lá no meio, perto do joelho, na barriga, né? O Toninho deitado ali, eu aqui, o Natan, sabe? Não estou também dizendo que tem que fazer isso, que não vai acontecer nada, porque dizem que é perigoso, que vai machucar o bebê, né? Pequenininho. Mas assim, eu era tão tranquila com o Natan, eu confiava tanto que Deus deu o Natan, e agora que eu, sabe, eu não ligava muito para essas coisas, não. Eu orava e disse, o Natan vai dormir aqui. Sabe, bem descansada mesmo. Então, e cresceu assim uma criança saudável. A única preocupação depois que ele nasceu foi que um dia eu vi ele virando o olhinho várias vezes. E aí eu fiquei com receio de ter glaucoma, fizemos vários exames, mas não era nada disso. Mas é tão interessante, uma experiência que tive com ele veio à mente agora para contar. Ser mãe é algo assim que é inexplicável, né? Porque eu lembro que no recreio, não sei se vocês já foram na hora do recreio, né? Numa escola. É um griteiro só, uma bagunça, né? Todo mundo corre, todo mundo grita. E aí eu estava trabalhando, eu trabalhava no administrativo, estava no recreio. Várias vezes eu conseguia identificar o grito do Natan, a voz do Natan. E eu me preocupava, porque como ele era muito ativo, muito elétrico, a irmã, né, do colégio que eu trabalhava, ela era meio rígida. Eu pensava, meu Deus, o Natan está correndo, o Natan está gritando. Eu conseguia identificar a voz do Natan no meio de toda aquela criançada. Então, eu penso assim que ser mãe é um dom mesmo, né? E é um dom assim que Deus, ele coloca umas características que a gente não imagina. Sabe, às vezes tem mulheres, moças, né? Tem medo de ser mãe. Eu quero dizer que não precisa ter medo. Porque aquilo que você precisa como mãe, Deus já colocou dentro de você. E na hora que você gerar, a hora que o teu filho vier, tudo que você precisa vai sair para fora. Deus vai te mostrar. Não precisa ter medo. Sabe, ouvir ali no meio daquelas crianças, eu reconheci a voz do Natan, parece meio estranho isso. Parece assim algo que natural, é impossível. Mas é algo que Deus coloca dentro da gente, né? Então vão ter situações que você não vai saber o que fazer, mas na hora o Espírito Santo vai te direcionar, vai te conduzir, e dentro de você vai vir para fora e você vai saber dar conta daquilo que parece que é difícil. Às vezes uma moça olha, mas daí se acontecer aquilo?
Fica tranquila. Entrega para o Senhor e Ele vai direcionar, né? E tudo vai acontecer. Isso é tão incrível, né? Eu já vivi, assim, algumas experiências que a gente escutava histórias, né, de mães, enfim, que, nossa, teve tal percepção antes de acontecer. Eu disse, nossa, ela é muito boa, né? Pensava, é porque é ela. Uhum. E aconteceu, assim, várias vezes já de eu acordar segundos antes de um filho vomitar. Então, assim, eu despertava do nada, sentava assim na cama, e aí eu ia olhar, dava aquela tossidinha, eu já pegava correndo, mas eu nem, sei lá, tipo, a primeira vez que ia vomitar, eu não sabia que ia vomitar, não sei, foi um impulso. Peguei, tirei, em que eu segurei, vomitou. E eu fiquei assim, meu Deus. Ele tava assim, até meio dormindo ainda, se não tivesse pego, né, podia ter se afogado. Ou às vezes tá lá em outro cômodo, dá uma tossidinha, tu sabe se é uma tossida normal, se é uma tossida já de gripe, se é uma tossida porque vai, às vezes, vomitar. E eu ficava assim, ai, que incrível, né? Graça do Senhor. É graça do Senhor. Aí eu acordava já o marido, ele, o que foi? Ele, a criança lá já vomitando e ele, assim, o que foi? É porque e ter essa muito... percepção é coisa de Deus, assim, né? Que prepara a gente e... Não, se dá, é dom, é graça dele mesmo e preparação. Graça, ele prepara a gente. Quando você se abre, sabe, para esse milagre que é ser mãe, Deus prepara você, não precisa ter medo. Porque assim, ó, tem que pensar que você está cuidando de algo que é dele. Então, ele não vai colocar qualquer pessoa para cuidar de algo que é dele, né? Então, eu estou aqui falando de mães que é responsável, né? A gente sabe que tem aquelas mães aí que, assim, quando você é uma mãe responsável, que sabe que está grávida, que está vindo uma criança, uma vida ali, Deus, você precisa entender isso. Você não está cuidando somente de um filho teu, está cuidando de uma vida que é do Senhor. Então, Ele não vai deixar você na mão. Deus não vai deixar você sem passar uma necessidade que precisa para cuidar daquilo que é dele, né? Então, Ele vai te instruir, Ele vai te mostrar, Ele vai te revelar, vai te conduzir e vai dar tudo certo. Que bênção, né? A gente está já para encerrar aqui o nosso papo de mãe. Que especial ter a pastora aqui com a gente. Foi uma bênção, eu fiquei aqui, ó, no culto. Só recebendo as palavras que o Senhor liberou para a pastora. E tenho certeza que muitas mães que estão ouvindo a gente também estão sendo abençoadas. Eu fui muito abençoada, a Mel também, com certeza. Muito. E acredito que muitas famílias serão abençoadas com essa palavra. A gente tirou muitas bênçãos, muitos ensinamentos profundos que a gente entende que foi Deus que trouxe a senhora até aqui para conversar com a gente. Que bom. Quanta experiência, né? De tantas coisas que a gente ainda não viveu. Nós estamos com os nossos ainda pequenininhos, um na barriga. E essa experiência, essa riqueza, essa fé, essa convicção que a pastora traz de realmente vai dar tudo certo, o Senhor é quem cuida, Ele quem vai guiar todos os passos, e a gente se preocupa muito, né, com o futuro deles, mas o Senhor tá lá também, como a pastora disse, e foi um bálsamo para o nosso coração e com certeza para muitas outras mães que vão ouvir também. Amém. Muito obrigada pelo tempo disponível que a pastora trouxe aqui pra gente, no meio das agendas, dos compromissos. É um prazer. Muito obrigada. E, gente, queremos agradecer também todo mundo que acompanhou a gente até aqui, que foi um podcast muito maravilhoso, foi uma conversa muito edificante para a gente aqui na mesa e acredito que da nossa mesa para a mesa de vocês também. Então, muito obrigada por cada uma que está aí assistindo a gente. Deixa aqui nos comentários o que acharam. E é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui até agora. Beijo. Tchau. Tchau.